Vamos girar, o Congresso pode analisar hoje os vetos do presidente Lula. São 32 ao todo, mas é claro que tem alguns que chamam atenção, como por exemplo, aquele das saidinhas de presos, tem a possibilidade de derrubada do veto da utilização de dinheiro para o fundo partidário, quase 6 bilhões de reais. Enfim, a Luciana Verdolim vai atualizar tudo para a gente, né, Luciana? É isso mesmo, Colombo. Tem inclusive aquele veto do presidente, as chamadas emendas de comissão, foram 5 bilhões e 600 milhões de reais, e também aquela definição de um cronograma para a liberação das emendas que foi estabelecido pelo Congresso Nacional, mas foi vetado pelo presidente Lula. Vale lembrar que Lula já se encontrou na última semana, no fim de semana, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois conversaram sobre vários assuntos, segundo Lula. Não foi uma reunião, foi um encontro. Por isso, ele evitou dar detalhes sobre o teor dessa conversa. Mas Lira tem feito aí muitas críticas à coordenação política aqui da Presidência da República, mais diretamente ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A TV Globo, o presidente da Câmara, inclusive, admitiu que pode ter exagerado na reação, nas críticas a Alexandre Padilha. Lira disse que Alexandre Padilha seria incompetente e seria um desafeto do presidente da Câmara. Lira disse que o que foi dito já foi dito, não tem como voltar atrás. Ele disse que não tem problema de reconhecer o erro quando faz, mas que ele já vinha apontando reservadamente problemas nessa coordenação política, nessa relação com o Congresso Nacional. Por isso, ele tem conversado não com Alexandre Padilha, mas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a questão envolvendo as votações importantes do Congresso Nacional. Arthur Lira ainda negou que esteja preparando pautas-bomba contra o Palácio do Planalto. Disse que não há nenhum tipo de retaliação. Qual foi o problema? Foram afirmações de que Arthur Lira teria pressionado parlamentares durante a discussão da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Arthur Lira disse que não tentou fazer com que os parlamentares revogassem a prisão preventiva, apenas discutiu, lembrou da importância da discussão em torno dos motivos da prisão. Essa queda de braço aqui com o Palácio do Planalto não é de hoje. O governo, inclusive, tenta postergar essa reunião do Congresso Nacional que vai analisar os vetos. Se realmente forem derrubados os vetos, principalmente na questão orçamentária, o governo admite que vai ter problemas pela frente. Por isso, as conversas, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido encontros frequentes com deputados e senadores exatamente para vencer essas resistências. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília, antecipando um pouco daquilo que deve ser discutido na sessão do Congresso Nacional para debater vetos, avaliar vetos feitos pelo presidente da República. A gente vai ouvir um pouquinho do Piperno e do Beraldo. Como diz aquele velho ditado, uma coisa, outra coisa, né? A relação entre eles pode até ter melhorado um pouco. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, admite que pode ter se excedido quando disse que o ministro Padilha é incompetente. Essa é uma coisa. Outra coisa é isso ter reflexo na discussão sobre os vetos, porque são vetos caros ao parlamento. E me parece que isso independe da relação, se boa ou ruim, do presidente da República ou de um ministro qualquer com o presidente da Câmara. A gente está falando de emenda parlamentar, está falando de saidinha de presos do regime semiaberto, ou seja, é difícil que essa eventual aproximação tenha algum reflexo na votação, porque, repetindo, uma coisa, outra coisa, né, Piperno? Claro, Rafael, sem dúvida, não é mera coincidência esse recuo do presidente Arthur Lira após a conversa com o presidente Lula. Veja, há sim assuntos que os dois têm sim que discutir reservadamente e não há necessidade de que eles repassem isso para o público. Até porque, imagina o seguinte, os dois discutindo francamente o papel e a relação, principalmente do Lira, com o ministro Padilha. Provavelmente, Arthur Lira deve ter feito mais um monte de críticas. O presidente Lula, certamente, disse que o ministro tem o seu aval e não há por que
os dois publicamente alimentarem aí esse atrito, essa pinimba. Tem que distensionar o ambiente. Agora, é óbvio também que Arthur Lira está olhando o calendário. Ele sabe que o repasse das emendas tem que acontecer até o dia 30 de junho para beneficiar as bases eleitorais dos parlamentares que estão apoiando candidatos ou que se aventurarão nesse processo eleitoral. Então, é óbvio que ele também enxerga isso. E é claro que ele, como um político vaidoso, muito preocupado, inclusive, com o seu futuro pós-presidência da Câmara, sabe que parte do seu cacife depende dele atender reivindicações da sua base parlamentar. E se o dinheirinho atrasar, isso vai ficar muito mais complicado. Mas, ô Pepe, tem uma diferença muito grande entre você reportar uma versão oficial de uma conversa, que, claro, você não passa os detalhes, né, os tons mais elevados, as reclamações mais sinceras, mas você tem uma versão oficial, um comunicado oficial. O que a gente teve nesse caso, da conversa do presidente da República com o presidente da Câmara, foi a recusa em dizer o que foi tratado. Esse é o grave. Não se pode recusar, duas figuras públicas não podem se recusar a informar a sociedade brasileira que eles estão ali representando porque foram eleitos com o voto da população, do que estão tratando. Afinal de contas, são ou não são assuntos institucionais? É aí que está a minha preocupação, porque esta conversa, ela se deu entre um presidente da República que não consegue entregar nada do que prometeu e um futuro ex-presidente da Câmara, porque é assim que já é visto, essa discussão da sucessão de Arthur Lira já é maior do que a própria atuação de Arthur Lira como presidente da Câmara, e o Brasil vai vivendo essas antecipações, essas expectativas de poder, e fica tudo girando em torno disso, e aquilo que é efetivamente importante não é tratado. E aí, só para complementar, falando sobre essa questão dos vetos, o Congresso tem uma agenda própria, sobretudo nessa questão da saidinha. Não há argumento válido, aceito por uma sociedade que é vítima, que é refém do crime. Não há argumento que valide a ideia de que o preso é um pobre coitado, de que o preso tem que ter direito a estar com a família, de que saidinha serve de alguma forma para algum propósito de ressocialização. Isso não é verdade.